Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Neoenergia e BB Seguridade. Tem muita gente me perguntando se vale a pena investir nesse momento, se a bolsa de valores está barata mesmo, é gente querendo comprar barato sem saber se está barato, se não está, é mão de alface querendo vender com prejuízo, com medo da bolsa desabar mais ainda. Tem investidor de tudo que é tipo, o mercado aceita todo mundo, pode ficar tranquilo, ele não está nem aí para os seus objetivos, nem para a sua alocação, ele vai exatamente para onde ele quer. No curto prazo é impossível saber para onde que vai o mercado, ele só avisa quando chega, mas em longos períodos a direção tem sido para cima. Recentemente, o aumento das incertezas aqui no Brasil fez a bolsa brasileira cair mais de 7% semana passada. No ano, a bolsa ainda acumula uma queda bem significativa. Com relação ao preço das ações, a primeira impressão que a gente tem é que elas estão mais descontadas ainda que no começo do ano. Mas será que dá para dizer que as ações estão baratas mesmo, que é hora de comprar? Ou as ações estão baratas porque tem lá seus motivos e é melhor dar aquela velha segurada? A minha opinião é a seguinte, você tem todo o direito de discordar também, eu não sou dono da verdade, beleza? Mas o mercado está pessimista com relação às expectativas de crescimento para o ano que vem da nossa economia, que caíram muito. A bolsa está apresentando boas oportunidades, sim, com muitas empresas descontadas na minha visão, mas o momento pede mais do que nunca seletividade e gestão de risco. Sempre falo isso aqui. Entre bancos e seguradoras, um múltiplo tradicional muito usado é o P sobre VPA, P sobre L, que compara o valor de mercado com o patrimônio líquido da ação, com lucro. Nos bancos e seguradoras, esse múltiplo saiu de 1,7 na média para 1,4 do final de 2020 para cá, mas não é só isso e pronto. Não dá para dizer que está tudo barato só porque os múltiplos caíram. Com a economia mais fraca, muitas empresas vendem menos, tá? O custo de capital também aumenta para muitas empresas que seguem precisando investir para crescer. Com um custo de dívida maior, a despesa financeira aumenta. A alta do juro também afeta o humor do mercado, a força compradora das ações, vocês sabem disso. Em outras palavras, a disposição do investidor para colocar dinheiro em renda variável diminui. A taxa de juros de 2% ao ano é uma coisa, fica fácil ser investidor de ações num cenário como esse. Quando a taxa de juros está indo lá para 9%, 10% ao ano ou até mais, aí são outros 500. Os dados do IPCA 15 vieram acima das expectativas hoje. O mercado aumentou as apostas num aumento da Selic mais expressivo já amanhã pelo Banco Central. E aí, pelos motivos certos ou não, muitos investidores migram de renda variável para renda fixa nesses momentos por conta de mudanças nas taxas de juros. E como eu disse, bancos e seguradoras podem ser uma opção interessante no momento para quem tem foco sempre no longo prazo, é claro, porque esses setores podem se beneficiar, inclusive, com esse cenário de alta nos juros. E já pegando esse gancho aqui, falando de seguradoras, BB Seguridade é uma ação que tem muita gente me perguntando, me pedindo aqui. Sula 11 também, são duas seguradoras que vêm sendo negociadas a múltiplos interessantes. Tenho as duas. BB Seguridade subiu nos últimos dias, mais de 20% de setembro para cá, enquanto o Ibovespa, inclusive, caiu no mesmo período, praticamente 10% ou até mais. Neoenergia também, vocês me pedem muito para gravar, vou falar das duas hoje. BB Seguridade divulgou recentemente os informativos mensais do mês de agosto de 2021. Ainda não é o resultado, mas já dá para ter mais ou menos uma prévia. O resultado engloba julho, agosto e setembro. Os números de prêmios emitidos pela seguradora em agosto foi algo que chamou muita atenção, acima da média do mercado, principalmente no segmento rural. Não dá para cravar que os resultados vão ser melhores que o esperado, só com base nisso aqui. Tem que ver setembro também, esperar ela divulgar o resultado completo do trimestre, mas a expectativa é de que os resultados venham sim melhores do que se esperava. Um ponto muito interessante e que muita gente me pergunta é com relação ao lucro líquido de BB Seguridade. Se a gente olhar, ele vem patinando bastante nos últimos anos, muita gente pergunta isso daí, né? Apesar de a empresa vir pagando bons dividendos, os lucros não são muito crescentes nos últimos anos, isso é ruim, você pode perguntar. Não dá para dizer que é alguma coisa boa, né? Não dá para dizer que é bom. A empresa teve um lucro muito alto em 2019, mas foi fruto muito de não recorrente, ou seja, não é um resultado que vai se repetir, a gente deve esperar se repetir. Dividendos extraordinários também em 2018, redução de capital em 2019, como eu falei, vendeu ativos, distribuiu dividendos bem acima da média em 2018 por conta de ter vendido ativos em 2019 também. O valor patrimonial da ação diminuiu, se você observar aí, mas a gente pode dizer que ela vendeu muito bem, viu? A União, junto com a BB Seguridade, venderam a participação que eles tinham em IRB Brasil. BB Seguridade teve um ganho líquido de mais de 2,4 bilhões de reais, sem considerar os custos, se eu não me engano. Então é isso que eu chamo de acertar o timing mesmo ali em 2019, antes
da empresa desabar. Eu já fiz vários vídeos aqui explicando por que as ações da empresa vêm sofrendo recentemente. Se você quiser só dar uma olhada lá no canal, o descasamento entre o IPCA e o IGPM vem impactando bastante. O IPCA vem subindo, IGPM, por outro lado, tá dando aquela segurada ali, deu uma segurada em setembro, isso tende a se normalizar. Se trata de uma empresa que consegue aliar capacidade de expansão ali razoável com um pagamento de dividendos bem interessantes, a gente pode falar. É uma empresa asset light, que consegue bons resultados, né, e se expandir sem muito investimento de capital. Ela não precisa investir tanto. Negócios assim são mais resilientes em crise. O problema é que essa crise, especificamente, particularmente agora atípica, foi muito ruim para as seguradoras, né? Em um horizonte de tempo mais longo, esses indicadores atípicos de inflação, eles tendem a se normalizar, como eu falei para vocês aqui, e o aumento dos sinistros por conta do agravamento da pandemia também deve voltar ao normal com o avanço da vacinação em massa que já está acontecendo. No preço atual, a BB Seguridade é interessante, na minha opinião, para quem tem visão de longo prazo, busca menos volatilidade, mais segurança, dividendos também. O setor de seguros tem potencial de expansão no nosso país, caso a economia brasileira se recupere, e esse que é o maior problema atualmente, né? Mas isso acontecendo, a seguradora tem tudo para se beneficiar desse crescimento do setor. Ação feijão com arroz aqui, na minha opinião. Não espere milagres de BB Seguridade, tá bom? Não vai acontecer isso, mas vai pagar dividendos, trazer um retorno legal, ajustado pelo risco, no longo prazo. Nada muito maior do que isso aqui. Eu tenho ações da empresa, mas confesso que nesse momento eu estou aportando em outras, tá? Sul América tá mais interessante, ao meu ver, né? A ação tá mais descontada, tem mais potencial no longo prazo, inclusive peguei um pouquinho mais hoje. E é aquela coisa, né? Não dá pra gente comprar tudo, mesmo que esteja barato, o caixa não é infinito, né? Pelo menos o meu não é. Tem gente que parece que tem um caixa infinito. Agora vamos aqui para Neo Energia. Muita gente está me pedindo vídeo dessa empresa aqui, realmente muita gente pedindo mesmo. É uma empresa do setor elétrico, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, se eu não me engano, um nomezinho chato, né? É uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil e da América Latina. A companhia atua hoje no segmento de distribuição, transmissão de energia elétrica também, geração hídrica, térmica, solar, comercialização de energia, tudo isso ela faz. Os principais segmentos são os de distribuição e transmissão, que a gente chama de rede, né? Os dois segmentos juntos são responsáveis por mais de 80% do resultado operacional da empresa, realmente bem concentrada. Atualmente, Neo Energia é controlada pelo grupo Iberdrola que eu falei anteriormente, o nome chato de falar. O segundo acionista relevante é a Previ, um dos maiores fundos de pensão da América Latina. O fundo hoje possui cerca de 30% das ações, pelo menos possuía. Já já eu falo para vocês o que aconteceu. Ela soltou um fato relevante, mas tem um acionista controlador, que é um dos maiores players globais do segmento de energia eólica e líder mundial em armazenamento de energia, está pesando bastante nos fundamentos da empresa, principalmente quando a gente fala de gestão e governança. Não dá para dizer que é uma empresa ruim. A Neo Energia é uma empresa que foca hoje em crescimento, né? Ela está visando muito crescimento ali, aproveitar a oportunidade de alocação de capital dentro do setor elétrico, buscando crescimento orgânico no segmento principalmente de distribuição, expandindo a cobertura e a base de clientes. É isso que ela vem fazendo. O segmento de distribuição está oferecendo oportunidades interessantes nesse momento, são oportunidades até mais, né, interessantes que o segmento de transmissão, ao meu ver, que está com os leilões bem competitivos ali, com deságio, mas é justamente aí que está o X da questão. Por que essa empresa vem sendo negociada com tanto desconto, uma empresa tão boa, né? Preço em relação ao valor patrimonial, 0,79 no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Relação de preço-lucro abaixo de 5 vezes, 4,39 vezes o múltiplo corrente. Queda de quase 30% desde julho de 2020, esse ano já acumula mais de 12% de queda. Por que tanto desconto nessa empresa, né? E se eu te falar que o problema é justamente os investimentos e o crescimento que ela apresentou em um passado não tão distante. Um dos problemas, né? Até 2016, o grupo Neo Energia, para ser bem direto aqui, se traduziu em um mau negócio. E mesmo com tantos investimentos feitos, os resultados foram bem ruins. A rentabilidade da empresa ficou um bom tempo abaixo da taxa livre de risco, ou seja, com um ROI menor que a Selic. Por que alguém vai investir num negócio desse? A empresa precisaria ser negociada com um desconto mesmo para alguém comprar. Lembrando que nessa época ela ainda não tinha capital aberto, ações na bolsa. Os lucros só caíram de 2009 até 2016. O ROI dela chegou a bater 2,64 em 2017, ROIC 5,44. Só para que você entenda, não faz muito sentido, né, para uma empresa crescer com um retorno sobre o capital investido menor que a taxa livre de risco. Pelo menos eu não investiria para ter um retorno menor do que eu teria deixando meu dinheiro paradinho ali na renda fixa.
Então, por conta dessa alocação de capital extremamente ineficiente por parte da gestão da empresa, os retornos gerados antes do IPO foram bem ruins, como você acabou de ver. Mas beleza, aí você me pergunta, mudou alguma coisa? Na fase mais recente, a situação está melhorando, sim, não tem como negar. Os resultados vêm crescendo, endividamento mais controlado e principalmente mais barato, que é muito importante. Ela vem conseguindo crescer receita, lucro, geração de caixa, tudo isso nos últimos anos. Se a gente olhar os resultados do segundo tri desse ano, a Neoenergia teve resultados bastante expressivos. O aumento da receita foi impulsionado principalmente por reajustes tarifários de 2021, de Coelba, Cosern, de 8,9%, 8,92%, 96% se eu não me engano. Teve revisão tarifária de 8,9% da CELP também, reajustes das distribuidoras, enfim, alavancagem, embora meio alta comparada com outras empresas, tanto do setor como de outros setores, aparentemente está controlada. Ela tem a geração de caixa muito previsível, então fica mais fácil. Além disso, a empresa segue investindo em eficiência operacional, projetos de transmissão também, que são projetos que, quando entrarem em operação, tendem a gerar muito caixa. Esse caixa, é claro, que a empresa pode usar para reduzir muito o endividamento mais rapidamente. Só não pode acontecer dela ter os retornos horríveis nesses investimentos como ela teve no passado, como eu falei, né? E é justamente esse um dos causadores do desconto, na minha opinião, junto com a crise hídrica atual também, outros fatores. O histórico de resultados e da gestão pesa nos fundamentos da empresa e o mercado vem exigindo prêmio. Além disso, como ela tem mais dívida, a alta dos juros impacta diretamente o valor intrínseco do negócio, não tem como negar, como eu falei no começo do vídeo, tanto no valor intrínseco quanto também no retorno sobre o capital. De acordo com a diretoria, eles têm focado em otimizar as operações, melhorando indicadores operacionais, controlando mais os custos e despesas, investindo de forma mais eficiente com o objetivo de maximizar justamente a rentabilidade. Algo que pesa também, como eu disse, é a falta de chuvas, os volumes dos reservatórios estão chegando perto das mínimas históricas. Apesar da expectativa de chuvas que a gente tem para dezembro, o cenário não é nada otimista. Seria necessário um volume muito alto de chuvas, bem acima da média, para esses reservatórios se recuperarem de forma satisfatória. Eles têm muita exposição em geração hídrica, ainda apesar de estarem diversificando em outras matrizes, principalmente eólica, mas nesse momento a crise ainda pesa muito nos resultados, deve pesar. Ela paga poucos dividendos, mas o payout também é baixo. Aqui não tem segredo, né? Payout baixo, dividendos mais baixos. Recentemente anunciou ter adquirido da Previ algumas participações em suas atuais controladas, 4,6 milhões de ações ordinárias e 1,3 milhão de ações classe A da Coelba. Além disso, houve aquisição de ações ordinárias da Cosern também, da Afluente Transmissão de Energia Elétrica. A companhia permanece focada na região Nordeste, 80% dos ativos estão lá, 20% na região Sudeste. Enfim, as ações da Neoenergia vêm sendo negociadas a um preço bastante interessante, na minha opinião. Com a entrada de um novo controlador, a empresa vem implementando mudanças na gestão, na estratégia. Caso ela consiga executar bem o seu planejamento, seus investimentos, tem tudo para ser um investimento muito bom, mas um dos principais riscos de qualquer negócio é justamente o risco de execução do planejamento. Tem risco da alavancagem, obviamente, risco regulatório, como em todas as empresas do setor. Mais uma vez, lembrando, o histórico de alocação de capital ruim também é um risco. E também tem o risco de inadimplência, principalmente em distribuição. Eu não tenho ações da empresa, mas na minha opinião apresenta sim uma relação de risco e retorno bem interessante mesmo. Tá barata, não dá para ficar em cima do muro aqui, né? Se for para falar, eu falo que tá barata. Claro que isso aqui não é recomendação. Eu não tenho ações da empresa por uma questão de já ter várias outras empresas do setor na carteira. Por enquanto eu não vejo muita vantagem em acrescentar ainda mais uma, ficar muito exposto. Vender as que eu já tenho, eu não quero também, gosto muito delas e não curto muito ficar girando a carteira para isso. Ela divulga os resultados hoje e caso vocês achem interessante, eu posso fazer um vídeo mais focado nos resultados do terceiro tri e perspectivas de crescimento e recuperação dos resultados futuros da empresa. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui nesse canal que eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!